fato de haver casado com um cidadão norte-americano que era da carreira acadêmica universitária permitiu à jornalista Clara Angélica Porto viver algumas experiências extraordinárias e fascinantes. A mudança do Brasil para os Estados Unidos, o aprendizado da língua inglesa, a convivência no ambiente das grandes universidades norte-americanas, as viagens profissionais que foram feitas pelo Alexander, seu marido, sempre acompanhado de Clara Angélica e dos filhos, possibilitaram que, além de viver em cidades norte-americanas importantes, Clara Angélica pudesse ter vivido em Portugal, onde o seu marido foi pesquisador na cidade de Lisboa e investigou documentos da língua portuguesa na Torre do Tombo, e estivesse presente na cidade de Lisboa no momento da Revolução dos Cravos, ainda jovem, aos 25 anos de idade, mas já mãe de 2 filhos. Permitiu que ela pudesse voltar ao Brasil acompanhando o marido, que foi professor visitante na Universidade Federal do Ceará e morasse por 3 anos na cidade de Fortaleza. Permitiu que ela pudesse viver nos Estados Unidos da América, em Wisconsin, e trabalhar como intérprete de grandes nomes da vida intelectual norte-americana e brasileira, como o do brasilianista Thomas Skidmore, de quem ela foi intérprete e tradutora dos textos para a língua portuguesa. Ou com o grande economista brasileiro Edmar Baixa, para quem ela traduziu textos para a língua inglesa. É isto que Clara Angélica nos conta neste novo vídeo de memórias. Vamos ouvi-la. 12 anos de casamento, 2 filhos. Muita dor. No meu casamento, foi um casamento que teve muita alegria e muito amor, mas muita dor. Porque Sandy era bipolar e se recusava a tomar medicação. Então, a medicação era eu. O bode expiatório que segurava as crises que eram frequentes de humor era eu. Quando a gente foi morar em Portugal, que ele ganhou uma bolsa, muito inteligente, né? Ele tem 2 mestrados e um PhD. Quando ele ganhou uma bolsa da Fundação Gulbenkian para fazer pesquisa de tese, doutorado, lá na Torre do Tombo, né, com manuscritos medievais, nós fomos morar em Lisboa, né? Aí, quando ele chegou, aí alugaram para a gente um apartamento de cobertura, com terraço enorme, um lugar lindo. Quando ele chegou, ele entrou em crise e ficou 7 dias. Eu, com Sacha com 1 ano de idade, com Sacha pendurado nas costas, né? Naquele sistema americano que bota a criança nas costas. Descobri a cidade, a casa era mobiliada, mas tinha que montar a cozinha, montar tudo, né? Montei a casa inteira, ainda dava comida na boca de Sandy, que ele fica catatônico em cima do ancão, olhando o teto. Levava ele para fazer xixi, cocô no banheiro. Quando ele se acordou, que saiu da crise, sem medicamento, só com os medicamentos macrobióticos que eu fazia e dava. Que eu aprendi com o Mitchell Kush, porque eu era macrobiótica, né? Radical, durante 10 anos. Aí, quando ele saiu, ele tinha um lar, e eu já tinha amigos na vizinhança, e já tinha feito amizade até com um acampamento de cigano, que era no terreno baldio, que eu via do meu terraço, e me diziam que eles eram muito perigosos, que roubavam todo mundo, e que todo mundo no prédio já tinha sido roubado. Eu disse, pois eles não vão me roubar não, que eu vou ficar amiga deles. Aí saí no meu prédio, no prédio vizinho, de andar em andar, batendo na campainha de todos e pedindo roupa de criança. Você tem filho? Meias, pijaminhas, capotinhos.
toalhas, artigos de limpeza. Eu enchi 2 sacos enormes, botei no carrinho de bebê de Sacha, botei Sacha nas costas e fui lá para o acampamento do cigano. Ninguém me dava atenção, nem me olhavam. E eu lá, insistindo. Aí eu ria, passava eu dava um sorriso. E Sacha aqui nas minhas costas, e aqueles 2 sacão. Aí quando passou um mais perto, era uma criança. Eu disse, vá dizer à sua mãe que eu moro aqui, sou vizinha de vocês, sou brasileira. E trouxe aqui um presente para as crianças do acampamento. Eu dobrei tudo bonitinho, botei lavanda, sabe? Lavei tudo, uma pilha de roupa. Aí tudo bonitinho, com cara de novo, né? E aí veio uma mulher, né, anciã, né? Aí olhou para mim, cavando assim o terreno, né, com a sandália japonesa, né? A havaiana, né? Que antigamente chamava sandália japonesa. Cavando assim, me olhando assim, ó. Sabe quando você olha assim para cima, assim? E aí eu dei um sorriso bem aberto, eu disse, eu trouxe aqui roupinhas, produtos de higiene, trouxe aqui muita coisa para as crianças do acampamento, que eu fico vendo vocês lá de cima, quando vocês estão fazendo as festas, tocando, dançando, eu acho tão lindo. Aí eu fico no meu terraço olhando, acho lindo. Aí eu vejo que as crianças estão, e era inverno, né? As crianças andam só com a camisinha nos da cintura para baixo. Aí eu resolvi fazer esse presente para vocês e pedir a toda a vizinhança. Aí daqui a pouco tinha um bando de mulheres, homens de longe, né? Aí as mulheres começaram a abrir o que tinha no capote, a distribuir, as crianças felizes, né? E já experimentando os tênisinhos, as sandalinhas, e as mulheres já botando as roupinhas. Virou aquela coisa, aquela festa de mulher, sabe? De mãe, né? Aí já pegaram Sacha no braço, ficamos amigos. Eu sei que eu deixava a minha porta aberta, sem a chave, porque era muito complicado, vinha com Sacha, os sacos da padaria, do mercadinho, né? E a porta era encrencada. Aí eu deixava só sem trancar, sabe? Só fechada, sem trancar. Nunca fui roubada. Onde eu ia, as crianças ciganas iam correndo atrás de mim, entendeu? E uma noite eles me convidaram para uma festa. Meu marido não quis ir, porque eu não vou num bando de gatunos. Eu digo, pois eu vou, fica aí com seu filho. E fui, dancei, que me acabei, foi lindo. Eu nunca vi uma festa tão linda como uma festa cigana, 100% cigana. E foi a época da Revolução dos Cravos. Eu ensinava inglês na escola americana, que ficava de frente à embaixada, na Avenida Duque de Lulé. Então, ali de frente tinha uma escola. E eu ensinava inglês. Aí teve a contra-revolução, né? E Lisboa entrou em estado de semi-sítio. Então, eu saía da aula às 9, mas às 10 horas não podia ter ninguém na rua. Se tivesse alguém na rua, eles atiravam e prendiam, né? Aí eu tinha que tomar o autocarro e o elétrico para chegar em casa. Aí eu ia correndo, tomava o ônibus, que era o autocarro, ou o autocarro ou o elétrico, né? Eu tomava o autocarro, que era mais rápido. Às vezes eu chegava, aí quando eu saía, chegava no ponto de ônibus para caminhar para minha casa, eu ia correndo. Às vezes eu botava o pé assim no saguão do meu prédio, era 10:01. Eu chegava assim no Pingongo, 10:01, 10:02, 1 para 10, sabe? Que era 1 hora para chegar de lá. Aí eu achava isso uma maravilha, eu me achava a própria heroína, né? Repare, com 24 anos, né? Não, Sacha já estava com um ano, já tinha 20, ia fazer 25. Madison, onde eu tive os filhos, tive Sacha, 2 anos depois tive Vanessa, que foram todos 2 parto natural, mas o parto de Vanessa foi o parto mais natural da história do hospital. Então, meu médico, no dia seguinte, me pediram para ir, fizeram uma reunião de médicos e enfermeiros, obstetras e tal.
E para eu falar sobre a experiência do meu parto, eu falei, né? Depois eles fizeram as perguntas e respostas. E aí eles me mostraram que o nascimento de Vanessa é marcado no hospital de Madison General Hospital, com um selo de ouro, pela natureza do nascimento dela. Depois, Boston de novo. Depois viemos para o Brasil, Sandy veio como professor visitante à Universidade Federal do Ceará. Aí eu fui para Fortaleza. Pura, né? Carreira, tudo suspenso, porque eu era só mãe. Não dava tempo, era 2 filhos, eu não aceitava ter babá, não aceitava os meninos comerem comida industrializada, era só o que eu fazia em casa, fazia pão, fazia bolacha, fazia biscoito, não usava açúcar, não usava nada que tivesse corantes ou preservatives. Como é que se diz preservatives? Conservante. Era uma dieta toda macrobiótica. Então, meu tempo todo era dedicado a meus filhos e a casa, né? Aí eu vim para o Ceará. Quando eu cheguei no Ceará, eu e Sandy, antes disso, tivemos uma separação temporária. Nós nos separamos oficialmente, temporariamente, faz uma separação legal, mas sem finalizar, que é para, né? Porque ele me traiu, ele teve que voltar a Portugal para terminar. Foi passar 2 meses em Portugal. Vanessa tinha 1 mês de nascida. Ele foi passar 2 meses em Portugal. Ela com 1 mês de nascida. Eu fiquei sozinha em Médici, com Sasha com 2 anos. Eu fiquei 1 ano, ele ficou 1 ano e meio. Porque eu fiquei grávida de Vanessa, fiquei enjoando muito, aí vim para cá, ficar na casa dos meus pais, tomar água de coco, porque eu estava emagrecendo. Cheguei aqui, eu estava com princípio de desidratação. Aí tive que... Ele não tinha tempo de cuidar de mim, ocupado, né? Todos os 2 nasceram em Madison. Porque eu vim para cá, eu fiquei boa, foi quando ele voltou de Lisboa, voltou para Madison, eu voltei de Aracaju para Boston, ele voltou de Lisboa para Boston. Eu fiquei na casa dos pais dele, grávida, né? E fomos os 2 para Madison. Aí nós tínhamos sublocado nosso apartamento, a moça, que também estava grávida, interessante, tivemos filho na mesma semana. E frequentávamos as mesmas aulas de Lamaze e Le Boyer. Aqui tinha alugado, ela estava estudando odontologia, era uma mãe solteira. Ela nos devolveu o apartamento, nós reocupamos nosso apartamento e Vanessa nasceu lá. Por isso que todos os 2 nasceram no Madison General Hospital e ela teve esse selo de ouro, né, do nascimento dela. Aí eu fiquei sabendo, eu descobri logo, né, na hora que eu fui para o aeroporto buscar ele lá em Boston, no Logan Airport, quando ele despontou, assim, eu estava com minha sogra e as 2 crianças. Quando ele despontou, eu olhei para ele e senti. Eu disse, sempre teve uma mulher. Eu pensei, né? Aí ele veio correndo, me abraçou, me beijou. Quando ele me beijou, disse assim, em que boca você deu o seu último beijo? Porque esse beijo não é o meu beijo, não é o nosso beijo. Eu senti na hora, né? Eu senti quando vi, e na hora que ele deu o beijo, era como se estivesse beijando uma outra boca. Era um beijo de quem tinha se acostumado a beijar outra boca, tá entendendo? Porque beijo tem isso, né? É uma coisa pessoal, nenhum beijo é igual, né? Aí passamos a noite inteira acordada, eu chorando, me conta, eu prefiro saber. Aí ele contou os 2 meses que ele ficou lá. Ele foi numa festa de Thanksgiving, e aí ele ficou com... Aí conheceu esse casal, ficou com a mulher do homem, mas era um casal de casamento aberto, aquelas coisas que rolavam na década de 70, né? Muito, né? Aquelas experiências. Aí o casal convidou ele, não fique na pensão onde você está, não, né? Venha morar com a gente. Aí ele foi, morou e conviveu maritalmente. Os 2 com a mulher.
E o nome do homem também, o apelido era Sandy. Olha, era Alexander e Alexander, Sandy, Sandy, os dois. Viveram. E aí ele me contou. Quando ele me contou, pronto, foi uma coisa. Eu não conseguia perdoar, porque até então ele era meu sol, o centro da minha vida, né? Eu segurava toda a barra do problema mental dele, né? Com tanto carinho, com tanta paciência, com tanta tolerância, com tanta sabedoria, lendo, conversando com o meu guru da macrobiótica, procurando as maneiras de poder ajudar, já que ele não queria remédio. Tão dedicada, uma mãe tão dedicada, dando peito aos meninos. E como é que ele sai? Eu estou com uma parida de 1 mês e ele fica lá, né? Aí foi, o mundo caiu para mim, desabou. Aí foi o início do fim do nosso casamento. Quando Vanessa estava perto de fazer 1 ano, a gente se separou temporariamente. Aí fomos fazer terapia de casal e eu não conseguia perdoar, eu não conseguia superar aquela tristeza que eu tive, sabe? E aí todos os maus tratos dele passaram a ser maus tratos, não eram mais tadinho de Sandy, ele tem esse problema, essa doença, tá entendendo? Eu não passava mais pano quente, eu não disfarçava mais, eu não dava apelido ao que ele fazia comigo, de abusos emocionais e físicos também, né? Eu já tive muito olho roxo na vida, né? Aguentei muito olho roxo por amor, Jorge, e eu tinha muita vergonha de dizer isso, hoje não tenho mais. Aprendi com minha filha, minha mãe, não bote a poeira debaixo do tapete. Assuma que meu pai traumatizou. E eu assumi, sabe? Hoje eu assumo. Agora, teve muito amor nesse casamento também, entendeu, Jorge? Não era só, mas teve muita coisa. 6 meses. Eu me pediu em casamento de novo. Eu já estava trabalhando numa firma de arquitetos e trabalhando com um professor, um sociólogo brasilianista chamado Archibald Heller e um historiador brasilianista, por sinal famoso. Todos os dois são famosos, mas o outro, eu acho que você, como é ligado à história, talvez conheça o nome, que ele é o historiador brasilianista mais famoso do mundo. O nome dele é Thomas Skidmore. Trabalhei. Nossa. Eu que traduzia as palestras que ele fazia no Brasil. Com o professor Skidmore, eu traduzia as palestras, as conferências que ele vinha dar no Brasil. Ele é considerado o historiador mais versado em história do Brasil. Não, professor Heller era um judeu altão. Eu tinha 26 anos nessa época. Eu trabalhava direto para Skidmore. Eu traduzia as conferências dele. Para Archibald Heller, fez na época, organizou um simpósio sobre mudanças socioeconômicas no Brasil na última década, lá na Universidade de Wisconsin. E eu fui e ele me convidou, que eu tinha sido boa aluna, não dele, mas de um amigo dele. O amigo dele disse: olha, ela é excelente e ela escreve muito bem, pegue Clara. Aí eu recebi um dia um telefonema. Eu já traduzi as coisas de Skidmore, né? Skidmore estava na banca desse simpósio, mas não era... Mas o organizador mesmo era Archibald Heller, o sociólogo brasilianista. Aí ele me convidou, aí eu fui conhecê-lo e nos conhecemos e ele perguntou, aí eu disse, eu tenho 2 filhos, de vez em quando eu tenho que trazer um, porque Sasha já estava indo para a escolinha, né? Uma escolinha montessoriana que ficava no campo, né? E os pais, tinha vários pais que tinham filhos, que a gente morava numa comunidade de estudantes casados da universidade, sabe? Aí, assim, então a gente só dirigia uma vez por semana, os outros dias tinha paz suficiente para cada um só ir
porque era no campo essa escola. E Vanessinha, eu consegui uma senhora brasileira, mãe de uma amiga minha brasileira lá, que ia cuidar de Vanessinha lá em casa. Eu disse, mas tem dias que eu vou ter que trazer algum, ele não tem problema nenhum. Pronto, aí eu entrei, aí, a princípio como secretária executiva dele. Um mês depois ele disse, olha, você está fazendo tão mais que, na realidade, você está coordenando esse simpósio. Então, eu vou elevar o seu título para coordenadora do simpósio. Sabe quem participou do simpósio? Vários, né, brasileiros. Agora, o que eu me lembro, porque ele era gênio, eu achei que ele era gênio, né? Tinha comportamento de gênio, se vestia como gênio, era doido como gênio. Edmar Baixa. Edmar Baixa participou. Foi a palestra mais brilhante, toda de cabeça. Ele não tinha uma folha de papel, uma linha escrita. Aí eu traduzi todas as palestras dos conferencistas do simpósio, né? Aí eu traduzia de Baixa, porque eles escreveram em português, né? Eu traduzia de Baixa quando entreguei a ele. Ele disse, olha, eu sinto tanto você ter tido essa trabalheira toda, mas essa noite eu não dormi pensando e fiz outra. Aí eu disse, mas não vai dar tempo eu traduzir. Ele disse, não, eu fiz outra na minha cabeça. Aí fez a palestra toda de cabeça. Era um gênio. Edmar Baixa é um gênio, né? Eu achei ele um gênio, fiquei assim fã. Foi lá na Universidade de Wisconsin, em Madison, que eu conheci Vladimir Palmeira e José Dirceu, que quando eles eram exilados, uma das coisas que eles faziam era viajar pelo mundo, dando palestras nas universidades sobre a situação do Brasil, né? Então, quando eu cheguei lá, eu era mais bem informada do que quem morava aqui. Porque eles falavam, contavam tudo. As pessoas aqui não sabiam o que se passava nos furões da ditadura. Entendeu? E eu sabia, porque eu ia para as palestras. Eu fui para a palestra de Vladimir Palmeira, fui para a palestra de José Dirceu. José Dirceu era lindo, eu saí de lá assim, oh meu Deus, trêmula, diante da beleza do rapaz, que era novinho, né? E era assim. Depois a gente veio para Fortaleza, Sandy era. Aí quando ele me pediu em casamento de novo, lá na psicóloga, a gente fez uma coisa de compromissos, né? As coisas que ele prometia fazer, tudo mentira, né? No fim foi tudo mentira. Foi quando ele teve o convite para vir ser professor visitante, vir para a Universidade do Ceará ensinar linguística como professor visitante, e ele veio e eu vim para Fortaleza. Em Fortaleza eu aprontei, porque eu fiz teatro, fiz shows, trabalhei muito com arte em Fortaleza. Até hoje eu tenho vínculos com meus amigos. Ontem eu liguei para um que fez 100 anos ontem, Alberto Soeiro, que foi meu pai enquanto eu vivia lá. Era um homem maravilhoso. É um homem maravilhoso, com 100 anos, completamente lúcido, lembrando de coisas que fizemos juntos naquele então, né? Em 1981. Quase 3 anos.